Se alguém achou que Duna era sobre a jornada de um herói, se prepare, porque a continuação, Messias de Duna, não é, nem de longe, uma história de triunfo. É o contrário. É uma desconstrução brutal, super trágica do Messias que a gente viu ser criado. Então vamos mergulhar fundo nisso. E essa frase aqui, olha, ela é a chave para entender tudo. A história já começa 12 anos depois que o Paul Atreides virou imperador. E o que a gente vê não é glória, sabe? É o fardo, um fardo esmagador de ser adorado pelo universo inteiro. 61 bilhões. Esse é o número de mortos. É o custo da Jihad, a tal da Guerra Santa que os Fremen lançaram pela galáxia em nome do Paul Muad'Dib. Logo de cara, o livro já joga na nossa frente a realidade sombria do reinado dele. Em teoria, Paul é o imperador mais poderoso da história. Ele controla a especiaria, tem o exército mais fanático do universo e ainda vê o futuro com a presciência dele. Mas a ironia é que ele é um prisioneiro do próprio mito que ele virou e dessa máquina religiosa que ele mesmo soltou no universo. E o jeito que essa prisão funciona é fascinante. As visões do Paul mostram o futuro para ele, claro, mas não como um mapa para o sucesso, não. Ele vê que, apesar dos bilhões de mortos, o caminho que ele está seguindo é o único que impede um destino ainda pior para a humanidade, que seria a estagnação total e a extinção. E aqui entra um conceito que é crucial: o caminho dourado. Paul consegue enxergar a única rota que garante a sobrevivência da humanidade a longo prazo, só que tem um preço. Exige que ele se torne um tirano absoluto por milhares de anos, sacrificando a própria humanidade no processo. E ele simplesmente não consegue. Ele se recusa a dar esse passo. Bom, com um poder tão absoluto assim, era óbvio que os inimigos iam aparecer, né? E não são poucos, não. As forças mais poderosas do antigo império começam a se unir nas sombras, tudo para tentar derrubar o Imperador Deus. E olha só quem tá nessa conspiração. A gente tem as Bene Gesserit, que perderam o controle da sua própria criação, o Kwisatz Haderach, a Guilda Espacial, que depende totalmente do Paul por causa da especiaria, os misteriosos Bene Tleilax, que são mestres da engenharia genética, e claro, o que sobrou da antiga Casa Imperial, os Corrino, todo mundo querendo uma fatia do poder de volta. Só que o plano deles é muito mais sofisticado do que um simples assassinato. O objetivo real é destruir a fé que sustenta o Paul. É quebrar a imagem de divindade dele, provar para o universo que ele não é infalível. E para fazer isso, os conspiradores usam uma arma única, dos Bene Tleilax, um Ghola. Imagina um clone, só que recriado a partir do tecido de alguém que já morreu. E detalhe, sem as memórias originais. E eles escolhem a arma perfeita para torturar o Paul. Um Ghola do amigo mais leal dele, o Duncan Idaho, aquele que morreu para salvá-lo no primeiro livro. A presença do Ghola é um lembrete constante de tudo que ele perdeu e um teste para a sanidade dele. Um peão programado para destruí-lo de dentro para fora. Mas, acredite, a conspiração galáctica é só metade da história. A dor de verdade do Paul, a tragédia mais profunda dele está acontecendo bem ali, na vida pessoal, dentro do próprio palácio. A dinastia Atreides está em risco. A Shani, que é o grande amor da vida do Paul, não consegue engravidar. E o motivo? A princesa Irulan, a esposa política dele. Ela secretamente envenena a Shani com contraceptivos. Tudo para impedir um herdeiro e, quem sabe, garantir o próprio lugar na linhagem. Isso aqui ilustra perfeitamente o conflito, o amor contra o dever. E para piorar tudo, quando a Shani finalmente consegue engravidar, as visões do Paul mostram o preço disso. Ela vai morrer no parto. Ele fica preso num dilema impossível. Ou ele tenta mudar o futuro, arriscando algo ainda pior, ou ele aceita perder a única pessoa que ainda o mantém humano. Com todos esses elementos na mesa, a queda do Paul não é lenta. Não mesmo. É um colapso rápido, brutal, inevitável. É o momento em que todas as tramas, tanto as pessoais quanto as políticas, se encontram num final simplesmente catastrófico. Primeiro, um ataque o deixa fisicamente cego, forçando ele a viver cada momento preso no que as visões dele mostram. Logo em seguida, a Shani dá à luz gêmeos. Gêmeos! Algo que as visões dele não tinham previsto, o que já mostra uma rachadura na presciência. E imediatamente depois, ela morre. Destruído pela dor e agora sem as visões para guiá-lo, ele abdica de tudo. Ele caminha para o deserto para morrer, sozinho, como manda a tradição Fremen.
E aqui vem a maior ironia de todas. Ao rejeitar sua divindade e escolher um fim humano, Paul não destrói o próprio mito. Pelo contrário, o sacrifício dele o torna ainda mais poderoso, transformando o imperador Muad'Dib numa lenda religiosa eterna. A resposta, como quase tudo em Duna, é bem complicada. Porque o homem conhecido como Paul Atreides pode até ter morrido ali, mas a jornada dele, de certa forma, estava prestes a recomeçar, com uma identidade nova e, olha, bem chocante. Anos depois, uma figura misteriosa surge do deserto. É um homem cego, conhecido só como o Pregador. E o que ele faz? Ele prega contra a religião de Muad'Dib, denunciando a corrupção do império que agora é governado pela irmã dele, a Alia. É fundamental entender isso. O Pregador não é mais o Paul Muad'Dib. Ele é quase uma outra entidade. Enquanto o imperador foi uma vítima da sua própria religião, o Pregador é o maior crítico dela. Ele ativamente tenta derrubar o culto que foi construído em seu próprio nome. E a presença dele tem um propósito duplo. Primeiro, é minar a regência corrupta da Alia, que se tornou uma abominação. E segundo, e talvez mais importante, é guiar o filho dele, o Leto II. Ele prepara o garoto para tomar a decisão terrível que ele mesmo não conseguiu tomar: abraçar o caminho dourado para salvar a humanidade. É por isso que muita gente diz que o arco do Paul Atreides, o personagem que a gente conheceu, termina de forma definitiva no final de Messias de Duna. O exílio voluntário dele é a conclusão da sua tragédia. O Pregador, ele é um eco, um testemunho, uma ferramenta para o futuro, mas não é mais o homem que sentou no trono. E isso nos deixa com a grande questão que ecoa por toda a saga de Duna. A tragédia do Paul mostrou qual é o custo de se tornar um Messias. Mas a jornada do filho dele, o Leto II, vai nos perguntar algo ainda mais profundo. O que é preciso para se tornar um tirano para garantir que a humanidade tenha um futuro?